Os jornais estão dizendo que Gilmar Mendes negou o habeas corpus de Bolsonaro, mas o detalhe que passou despercebido muda completamente essa leitura. Não houve análise do mérito, não houve juízo sobre culpa, pena ou prisão domiciliar. O que Gilmar fez foi algo muito mais revelador. Ele fechou a porta errada e deixou escancarada a porta certa. E quando você entende por que essa negativa foi construída dessa forma, fica claro que a liberdade de Bolsonaro pode estar mais próxima do que parece, mesmo dentro de um Supremo que insiste em dizer o contrário. Nas últimas horas, uma decisão tomada no Supremo Tribunal Federal reacendeu um debate que vai muito além da manchete. Para entender o impacto real disso, é preciso olhar o contexto. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, rejeitou um habeas corpus que pedia a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão, no entanto, não analisou o mérito do pedido. Gilmar afirmou que o habeas corpus era processualmente inadmissível porque foi apresentado por um advogado que não integra a defesa oficial de Bolsonaro e porque a jurisprudência do STF não admite esse tipo de questionamento contra decisões de ministros da própria Corte. O pedido havia sido direcionado inicialmente a outra relatoria, mas acabou chegando a Gilmar Mendes por conta do recesso do Judiciário e do impedimento do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das ações penais envolvendo Bolsonaro. Gilmar deixou claro que sua atuação foi excepcional e limitada à análise formal do pedido. O caso virou notícia porque, apesar da negativa, a decisão não enfrentou a situação jurídica de Bolsonaro, nem avaliou se ele teria ou não direito à prisão domiciliar. Isso abriu espaço para diferentes leituras sobre os próximos passos do processo e sobre o que, de fato, foi decidido dentro do Supremo. O ponto central aqui é entender o que Gilmar Mendes efetivamente decidiu e, principalmente, o que ele deliberadamente não decidiu. Embora a manchete diga que o habeas corpus foi negado, a decisão não analisou se Jair Bolsonaro tem ou não direito à prisão domiciliar. Gilmar se limitou a barrar o pedido por razões formais, processuais, deixando explícito que o mérito permanece totalmente em aberto. Isso importa porque, no STF, decisões processuais muitas vezes funcionam como sinalizações políticas e institucionais, especialmente em casos de alta sensibilidade. Ao afirmar de maneira expressa que a negativa não representa juízo sobre eventual direito de Bolsonaro, Gilmar cria uma distinção clara entre impedir um atalho jurídico e fechar a porta definitivamente. E essa distinção não é trivial. Pouca gente está observando esse detalhe. Se Gilmar quisesse encerrar o assunto, bastaria analisar o mérito e rejeitar o pedido com base no conteúdo. Ele não fez isso. Pelo contrário, reforçou que o pedido correto deve partir da defesa constituída e pelos meios processuais adequados. Em outras palavras, o STF não está dizendo não a domiciliar, está dizendo não desse jeito. Quando analisamos quem ganha e quem perde com essa decisão, o cenário fica ainda mais interessante. Gilmar Mendes preserva a jurisprudência da Corte, evita um conflito institucional direto com Alexandre de Moraes durante o recesso e, ao mesmo tempo, não se compromete com uma negativa definitiva. Moraes, por sua vez, mantém a centralidade do caso, já que qualquer novo pedido deverá, inevitavelmente, passar por ele como relator natural. O STF, institucionalmente, ganha tempo e reduz o risco de decisões contraditórias em um momento de enorme pressão pública. Já Bolsonaro, apesar de permanecer preso, não sai derrotado no campo jurídico estratégico. A decisão impede que se forme um precedente negativo sobre o mérito da prisão domiciliar. Isso mantém viva a possibilidade de um novo pedido, agora formalmente correto, sustentado por laudos médicos, fundamentos técnicos e conduzido pela defesa oficial. Em termos práticos, o jogo não acabou. Ele apenas voltou para a casa correta do tabuleiro. Os impactos políticos dessa decisão são profundos. A negativa formal permite que o STF se defenda da acusação de perseguição direta,
ao mesmo tempo em que evita uma concessão imediata que poderia gerar forte reação política e social. É um movimento de contenção, típico de momentos em que a Corte busca equilíbrio entre pressão institucional, opinião pública e estabilidade interna. No plano institucional, a decisão reafirma dois pilares: o princípio do juiz natural e os limites do habeas corpus dentro da própria Corte. Isso importa porque o STF vem sendo duramente criticado nos últimos anos por concentrar funções de investigar, acusar e julgar. Ao rejeitar um HC de terceiro, Gilmar reforça formalmente garantias processuais menos ainda que, paradoxalmente, em outros contextos, essas mesmas garantias sejam relativizadas. Do ponto de vista econômico, o impacto é indireto, mas real. A situação de Bolsonaro, e principalmente a forma como o STF conduz seus casos mais sensíveis, influencia a percepção de segurança jurídica no país. Investidores, agentes econômicos e observadores internacionais acompanham atentamente se o sistema judicial brasileiro atua com previsibilidade ou com casuísmo. Decisões que preservam ritos e procedimentos tendem a reduzir ruído institucional, ainda que o conteúdo final do julgamento permaneça controverso. A comparação com situações anteriores ajuda a clarear o cenário. Em outros momentos da história recente, o STF já usou decisões processuais para adiar enfrentamentos de mérito até que o ambiente político estivesse mais estabilizado. Isso ocorreu em casos envolvendo prisões preventivas, solturas controversas e até mudanças de entendimento penal. Não é novidade que a Corte, diante de temas explosivos, prefira avançar em etapas controladas. O que torna este caso particular é o contexto. Bolsonaro já foi condenado, cumpre pena elevada e se encontra sob forte escrutínio político. Ainda assim, o STF demonstra cautela em fechar todas as portas de uma vez. Isso sugere que há consciência interna sobre o custo institucional de decisões irreversíveis, especialmente quando envolvem figuras com enorme capital político e apoio popular. Em síntese, o que está por trás da decisão de Gilmar Mendes não é apenas técnica processual. Trata-se de um movimento calculado para manter o controle do tempo, do foro e da narrativa jurídica. Não há sinal de absolvição, mas também não há sinal de sepultamento definitivo das teses defensivas. O ponto central aqui é simples, mas poderoso. Quando o STF nega sem julgar o mérito, ele está dizendo que a discussão ainda não terminou. E no direito, especialmente no Supremo, isso costuma ser o primeiro passo para mudanças que só ficam claras mais adiante. Quando analisamos isso com frieza, fica claro que essa decisão não é apenas técnica. Ela carrega um impacto político que precisa ser debatido com seriedade, sobretudo porque revela como o poder real opera. Nos bastidores do judiciário brasileiro, a negativa do habeas corpus, da forma como foi construída, não encerra o debate jurídico. Ela o administra. E administrar o tempo, o procedimento e o foro é uma das formas mais sofisticadas de exercer poder. O recado implícito não foi dirigido apenas à defesa de Bolsonaro, mas a todo o sistema. Quem controla o rito, controla o resultado. O que preocupa não é a aplicação da regra processual em si, mas a assimetria com que essas regras são mobilizadas, dependendo do personagem envolvido. Em alguns casos, o STF flexibiliza formalidades em nome de valores maiores. Em outros, como este, o rigor técnico surge como barreira absoluta. Essa seletividade, ainda que juridicamente defensável em tese, cobra um preço institucional alto. Isso importa porque o Supremo não é apenas um tribunal. Ele se tornou um ator político central. Cada decisão, sobretudo em casos de enorme repercussão nacional, molda a percepção pública sobre liberdade, devido processo, legal e previsibilidade do direito. Quando a Corte passa a decidir de forma excessivamente estratégica, a confiança no sistema se desgasta, mesmo entre aqueles que não apoiam Bolsonaro. Pouca gente está observando que a manutenção dessa lógica menos em que decisões processuais substituem debates de mérito, menos afasta o judiciário do papel de árbitro e o aproxima do papel de gestor político de crises. Isso não fortalece a democracia.
Pelo contrário, cria um ambiente em que a liberdade deixa de ser um direito objetivo e passa a depender do contexto, do clima e da conveniência institucional. Uma leitura responsável, especialmente sob uma ótica liberal e conservadora, não ignora a lei nem defende privilégios pessoais. O que se defende é algo mais básico: regras claras, aplicadas de forma previsível, independentemente de quem esteja no polo passivo. Quando isso se perde, não é apenas um líder político que fica vulnerável, é o cidadão comum. A decisão de Gilmar Mendes, ao preservar o mérito para depois, mantém Bolsonaro preso hoje, mas também mantém o país em suspense jurídico amanhã. E democracias maduras não vivem bem de suspense permanente. Elas vivem de limites claros ao poder, inclusive e principalmente menos ao poder de quem julga. Se você quer continuar entendendo a política brasileira além das manchetes e dos recortes convenientes, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, a análise é direta, clara e sem ruído, sem torcida organizada, sem histeria e com respeito aos fatos e às consequências institucionais. Agora, quero saber a sua opinião. Essa decisão foi apenas técnica ou revela um jogo maior de controle do tempo e do poder? Você acredita que a liberdade de Bolsonaro está mais próxima ou que o sistema vai esticar esse processo ao máximo? Deixe seu comentário. É nos argumentos, não nos gritos, que o debate cresce. E aproveite para assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele se conecta diretamente com tudo que você acabou de ouvir.